dia, turma do nono ano. Olhe, vamos retornar ao estudo do nosso livro do projeto A Prova Brasil, certo? Este livro é muito importante, como vocês já sabem, porque eles tratam dos gêneros textuais. E hoje a gente vai abordar um gênero que nós estudamos muito no sexto ano, que é a fábula. Vocês já conhecem, né? A fábula é aquele texto narrativo que tem como personagens os animais agindo como pessoas, certo? Então vamos lá, vamos à nossa aula. Aqui nós temos fábula. E a definição diz o seguinte: a fábula é uma narrativa curta cujas personagens geralmente são animais que se comportam como seres humanos. Eles representam pessoas que enfrentam situações cotidianas com base nas quais aprendem uma lição de vida. Por isso, as fábulas costumam terminar com uma moral da história. O objetivo é levar os leitores a refletir sobre determinados comportamentos. Geralmente, a linguagem empregada na fábula é simples. Trata-se de um gênero muito antigo, originalmente transmitido de geração em geração, mas que hoje pode ser encontrado em livros, jornais, revistas e também na internet. É isto, a fábula é aquela narrativa curta, né? Aquele texto narrativo. Nós sabemos que os textos narrativos são aqueles que contam a história, mas nas fábulas os personagens são animais, certo? Animais que vão passar aí por uma situação, certo? Onde eles vão aprender uma lição de vida, certo? Uma lição de bom comportamento. Assim faziam os escritores para criticar algum comportamento errado, desajustado da sociedade e algumas personalidades da sociedade. E para criticar isso, eles escreviam fábulas, né, onde os personagens eram animais, certo? Para não se dirigir diretamente às figuras da sociedade, ok? Então vamos lá, vamos à leitura de uma fábula. O rato do mato e o rato da cidade. Olha, observe pelo título da fábula, né, gente, que vai falar aí de comportamentos não apropriados, certo? Então vamos lá. Começa assim: um dia, o rato do campo mandou uma carta para seu compadre, o rato da cidade, convidando-o para ir visitá-lo. Ao chegar, o rato da cidade foi recebido com abraços calorosos, mas estranhou a comida e de cereais que nunca havia experimentado. No meio da conversa, que ia animada, o rato da cidade disse: meu amigo, essa é a única comida que servem por aqui. E o rato do campo procurou se desculpar pela simplicidade. Não temos tanta comida quanto na cidade, mas vivemos em paz e felizes. O compadre convidou o amigo do campo a fazer uma visita à sua casa na cidade, para ver quantas maravilhas estavam perdendo ali no campo. O rato do campo não pôde deixar de aceitar a gentil oferta do compadre e, na semana seguinte, pegaram o primeiro trem de carga que passou. Ao sair da estação, entraram logo na mansão do compadre. O rato do campo ficou impressionado com o luxo e a beleza do jardim. Nossa, esta casa é mesmo um palácio. Nunca tinha visto coisa igual na vida, compadre, exclamou o rato do campo. Espera só para ver por dentro. Mas fale baixo. Não podemos chamar a atenção dos donos da casa, pediu o rato da cidade. O rato do campo não entendeu os cuidados do compadre, mas esqueceu logo isso, quando viu o que havia sobre a mesa da cozinha. Eram bolos, queijos, presuntos, doces de mel e várias qualidades de carne. Quando o rato do campo quis atacar, o rato da cidade falou: espere, meu amigo. Ainda não é a nossa vez. Os donos chegarão logo.
e só depois é que faremos a festa. Então os donos chegaram e, com eles, 2 enormes gatos que não pareciam muito amistosos. O rato do campo ficou muito assustado. Finalmente, o rato da cidade disse que poderiam comer. Subiram na mesa e pegaram alguns queijos. Só que os gatos estavam por perto e foi uma correria daquelas. O rato da cidade quase foi pego pelos gatos. O rato do campo conseguiu fugir rapidinho. Quando estavam a salvo, o rato do campo disse: prefiro o sossego e a pobreza do campo a ficar sujeito a morrer na boca do gato toda vez que quiser um pedaço de queijo. O rato do campo fez as malas e foi-se embora. Rato do mato e rato da cidade, disponível no site Histórias Online Fábulas. Acesso em 3 de julho de 2019. Aqui é a fonte do texto, de onde foi tirado o texto, ok? A primeira pergunta diz o seguinte: o texto O Rato do Mato e o Rato da Cidade é, letra A, poético, letra B, narrativo, letra C, argumentativo ou letra D, expositivo. Então, muito fácil, né? Ele pede a tipologia textual, né, do texto, certo? Mas aqui ele mistura com um gênero, certo? Poesia, gênero, né? Narração, argumentação e exposição são tipos de texto, certo? Então, muito fácil essa questão aí, né? A segunda questão diz o seguinte: sobre o foco narrativo, marque a opção correta. Olha, foco narrativo. O que é foco narrativo? Quando fala em foco narrativo em um texto, se fala da questão do narrador, se o narrador participa ou não da história, certo? Se ele é um personagem, se ele é um narrador personagem ou um narrador observador. Então, ele diz aqui o seguinte: letra A, o narrador é onisciente, não somente conta a história, como também manifesta os sentimentos e pensamentos da personagem principal. Letra B, o narrador é observador, apenas conta a história e a narração é em terceira pessoa. Letra C, o foco narrativo é em primeira pessoa e o narrador é o protagonista da história. Letra D, o foco narrativo é uma terceira pessoa e o narrador é um conhecido do protagonista. Bom, como eu falei, se referindo ao foco narrativo, entra a questão do narrador, certo? Se o narrador participa ou não da história. Então, vocês marquem aí essa questão de acordo com isso. Terceira questão diz assim: releia o desfecho da história e responda: que fato levou o rato do campo a tomar a decisão de ir embora da cidade? Então, muito fácil, né? Isso aí. Qual o fato que levou o rato do campo a ir para a cidade? Muito fácil. Quarta questão diz o seguinte: no trecho, ao chegar, o rato da cidade foi recebido com abraços calorosos, mas estranhou a comida de cereais que nunca havia experimentado. O termo em destaque significa: letra A, em dia de calor, letra B, apertados, letra C, carinhosos ou letra D, emocionados. Gente, o termo em destaque é calorosos. Esse calorosos aqui, você vai marcar o que significa. Um dia de calor, cuidado, né? Apertados, carinhosos ou emocionados. De acordo com o contexto, você vai ver o significado dessa expressão. Ok, gente? Então, vamos na sequência. Na sequência, nós temos aqui: em narrativas, as expressões, orações indicadoras de tempo e lugar geralmente são utilizadas como elementos de coerência textual. De acordo com a norma padrão da língua, essas expressões, orações, devem ser seguidas por vírgula quando ocorrem no início ou no meio do enunciado. Entre as frases a seguir, qual não corresponde a um exemplo dessa ocorrência? Olha, ele diz que as expressões que indicam tempo ou lugar, certo?
Quando elas vêm no início da frase, geralmente elas são separadas por vírgula, certo? Aí ele pergunta, entre as frases a seguir, qual não corresponde ao exemplo dessa ocorrência? Quando é que isso não acontece? Veja, letra A. Um dia, o rato do campo mandou uma carta para seu compadre, o rato da cidade. Ao chegar, o rato da cidade foi recebido com braços calorosos, certo? E letra C. Então, os donos chegaram e, com eles, 2 enormes gatos, que não pareciam muito amistosos. Letra D. Quando estavam a salvo, o rato do campo disse. Você vai ver aqui, né, onde não ocorre essa questão de ter expressões que indicam tempo e lugar no início da frase separada por vírgula. Então, qual é a alternativa que não tem isso? Ok, gente? Cuidado que em todas elas aqui tem um termo separado por vírgula, certo? Observa aqui, 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 tá vendo? Aqui. Mas qual dessas, esse termo que está separado no início da frase não é uma expressão de tempo ou lugar, ok? Simples, simples. Sexta questão diz assim, nessa fábula, a narração da história é feita por meio de discurso direto, ou seja, o leitor conhece os fatos por intermédio das falas das personagens. Para constituir o diálogo entre elas, comumente são utilizadas vocativos, isto é, expressões que fazem referência ao interlocutor, a que o personagem se dirige. Olha, ele está dizendo que o texto está num discurso direto, né, onde os personagens falam diretamente, né, e que nestes discursos, comumente, são utilizados vocativos, isto é, expressões que se referem ao interlocutor, certo? Aí a pergunta é a seguinte, de acordo com a norma padrão da língua, os vocativos devem ser indicados pelo uso da vírgula. Nas falas a seguir, qual não corresponde a um exemplo dessa ocorrência? Então, ele está dizendo aqui que qual dessas frases não corresponde à ocorrência do vocativo. Veja só. Letra A. Meu amigo, esta é a única comida que servem por aqui. Letra B. Nossa, esta casa é mesmo um palácio. Nunca tinha visto coisa igual na vida, compadre, exclamou o rato do campo. Letra C. Não temos tanta comida quanto na cidade, mas vivemos em paz e felizes. D. Espere, meu amigo. Ainda não é a nossa vez. Os donos chegarão logo e só depois é que faremos a festa. Então, qual destas frases não tem o vocativo, certo? Separado por vírgula. Vocativo é aquela expressão que chama por alguém, certo? Então, marque aí esta alternativa. Sétima questão. Os 2 últimos parágrafos do texto representam a moral da história. Explique-a. Ele quer que você explique a moral da história, né? Que são os últimos parágrafos. A moral é o que? A lição de vida, né? Então, você vai dizer aí com suas palavras a lição de vida da fábula, ok? Oitava questão diz o seguinte. A fábula cria um contraste entre 2 espaços, o campo e a cidade. De acordo com o sentido do texto, que expressões podem ser usadas para caracterizar esses ambientes, respectivamente? Letra A, segurança e perigo. Letra B, fortuna e simplicidade. Letra C, tranquilidade e simplicidade. Letra D, calma e tristeza. Ele diz que a fábula cria uma diferença entre 2 espaços, né, o campo e a cidade. O rato do campo vivia de um jeito, o rato da cidade de outro. E diz, de acordo com o sentido do texto, que expressões podem ser usadas para caracterizar esses ambientes. Então, quais são as 2 expressões que caracterizam esses 2 ambientes, certo? Cuidado, viu, porque você pode se confundir aí em algumas coisas. Leia com atenção para não errar essa questão. E aqui temos, para responder às atividades 9 e 10, leia o fragmento da letra de uma canção. Depois, compare-a com a fábula lida anteriormente. Casa Amarela. Então, a canção diz o seguinte. Comprei uma casa amarela de frente para o mar.
com uma varanda para nossa ninhada brincar. Vendi nosso apartamento e troquei a televisão por uma prancha de surf, 2 magrelas e um violão. Comprei uma casa amarela de frente para o mar, com uma janela para o céu, como você sonhou. Em cada pequeno detalhe da simplicidade ao amor, percebo a beleza dessa multidão, desse mundão que Deus criou. Benzier, Casa Amarela, disponível no site www.letras.com/Benzier, Casa Amarela. Acesso em 22 de junho de 2019. Aqui é a fonte do texto, ok? E as perguntas são as seguintes. A letra da canção deixa subentendido um contraste entre 2 estilos de vida diferentes. Explique-o. Bom, então nessa questão você vai ver o que está subentendido na letra da canção, né? Ele diz o seguinte: a letra da canção deixa subentendido. O que é uma coisa subentendida? Uma coisa implícita, né? Você não está vendo diretamente, mas dá para entender. Então ele diz que deixa subentendido um contraste entre 2 estilos de vida, quer dizer, a diferença entre 2 estilos de vida, certo? Então, que diferença é essa? Pela canção você vai ver a diferença entre 2 estilos de vida. Então você vai esclarecer aí quais são esses 2 estilos de vida, certo, gente? Você vai entender, não é uma coisa que está explícita na poesia, mas você vai entender que ele faz a referência aí a 2 estilos de vida. Que 2 estilos é isso? Veja que ele morava de uma forma e comprou uma casa, né, e mudou a maneira de viver. Então você vai explicar isso aí com suas palavras, ok? 10ª questão diz o seguinte: de que maneira a visão do eu lírico na letra de música assemelha-se à moral da fábula? Explique sua resposta. Olha, ele quer que você faça aí, que você faça uma referência entre a letra da música, certo? E a fábula que nós acabamos de estudar, certo? A fábula faz também uma comparação entre 2 estilos de vida, né? E a letra da música deixa subentendido também essas 2 formas de viver. Então ele quer que você exemplifique isso aí, que você explique isso aí, certo? Bom, então é isso. Responda essas questões e mande para mim no grupo, ok, gente? Para que eu possa dar um parecer a vocês. Então, boa leitura e até a próxima.